Queridos, bom dia. Nós estamos hoje em classe única de escola dominical e sempre é uma combinação de uma exposição bíblica com estudo. Eu nunca sei direito como separar as duas coisas, não é? Para mim, todo sermão tem que ser estudo e todo estudo tem que ter alguma aplicação prática. O tema que foi escolhido pela nossa escola dominical para a classe única de hoje é sobre o batismo de crianças. Eu penso que é um assunto muito necessário pela quantidade de novos irmãos que estão chegando à nossa igreja e que vêm de outras tradições, onde não se batizam as crianças. Então já encontrei muita gente que diz assim: puxa, eu gosto da igreja reformada, gosto da igreja presbiteriana, só tem um probleminha com essa questão do batismo de bebê, não é? Isso não é coisa do catolicismo, não é? E já ouvi gente se referir aos presbiterianos como católico manso, né? A gente tem uma espécie de catolicismo, mas assim um pouco mais adaptado aos evangélicos, porque tem algumas práticas ainda do catolicismo. Será que é mesmo? É isso que eu queria ver com vocês nessa manhã, na nossa aula. Lembrando que, como é uma classe, não é, de escola dominical, vocês terão a oportunidade de fazer pergunta. Eu peço apenas que deixem as perguntas para o final. Vocês podem ir anotando aí, depois nós daremos oportunidade para aqueles que quiserem fazer perguntas. Bom, os presbiterianos e outros que batizam seus filhos na infância sofrem bastante pressão dos demais evangélicos aqui no Brasil, porque eu creio que os que batizam seus filhos são presbiterianos, metodistas, luteranos, congregacionais, anglicanos. Juntos nós não representamos nem 10% dos evangélicos no Brasil, talvez 10 a 15% no máximo, ou seja, mais ou menos aí 80%, 85% dos evangélicos brasileiros, somando aí especialmente os pentecostais e os batistas, eles não batizam os filhos. Então nós somos a minoria, não é? Pode ter certeza disso. Então a pressão é muito grande, porque minoria sofre. Ela é olhada assim, e geralmente porque é minoria, a pergunta é: será que só esses estão certos e a maioria está errada, não é? Bom, eu creio que nós podemos fazer uma defesa razoável do motivo pelo qual nós batizamos os nossos filhos. Antes é preciso explicar que na igreja presbiteriana nós batizamos não somente os nossos filhos, mas também adultos que se convertem, né, depois da infância, e fazemos isso por aspersão, ou seja, derramando água sobre a cabeça. Mas nós aceitamos quem é batizado por imersão, ou seja, se você vem de uma igreja onde você foi batizado por imersão, você não será rebatizado numa igreja presbiteriana. Agora, o oposto nem sempre é verdade. Se você foi batizado numa igreja presbiteriana e vai para uma igreja batista, dependendo do pastor, o pastor pode querer batizar você de novo, né? Porque ele não vai querer considerar o batismo por imersão como sendo, o batismo por aspersão como sendo batismo. Eu, quando estou conversando com um amigo batista ou pentecostal sobre essa questão do batismo, eu gosto de brincar com ele fazendo a seguinte pergunta: tá, tem um tanque, nós vamos batizar uma pessoa. Se eu empurrar a pessoa e a água ficar até o ombro, está batizado? Não, não está não. Tá bom. Se eu empurrar mais um pouquinho e ficar até o queixo, está batizado? Não está batizado não. Se empurrar mais um pouquinho e vier até aqui, está batizado? Até a testa está batizado? Não. Então o que importa é o cucuruto mesmo, né? Então, só botar água em cima, está batizado. Não é isso? Então a gente já resolve o problema, já colocando água aonde realmente caracteriza o batismo, né? É uma brincadeira que a gente faz com os amigos batistas. Eles não acham engraçado, mas a gente faz de qualquer jeito. Mas meu ponto hoje é sobre o batismo dos crentes, dos filhos dos crentes, tá certo? E eu quero voltar com vocês para aquele texto que foi lido na nossa liturgia, que é o trecho de Gênesis 17, onde nós temos o registro da aliança de Deus com Abraão.
Nós já lemos o texto, Gênesis 17, de 1 a 14. Aqui nós temos como Deus aparece a Abrão e lhe faz promessas. A principal promessa é o estabelecimento de uma aliança. O verso 1 diz que Deus apareceu a Abrão quando ele tinha 99 anos. E no verso 2 diz que Deus prometeu fazer uma aliança entre ele, Deus, e Abrão, e o multiplicaria extraordinariamente. Lembrando que a essa altura Abrão não tinha filhos, ele peregrinava em Canaã, e Deus já tinha dito a ele que lhe daria aquela terra e que da sua descendência viria um povo numeroso. E Deus agora diz que vai fazer uma aliança entre ele e Abrão. E no verso 4, Deus diz: será contigo a minha aliança e serás pai de numerosas nações. E aí no verso 5, ele muda o nome de Abrão. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. É um jogo de palavras no hebraico. A palavra Abrão, Avram, significa pai elevado, ou um pai exaltado, enquanto que Avraham significa pai de multidões. É apenas uma letrinha no hebraico, mas que muda completamente o sentido. Então Deus mudou o nome dele. Em vez de ser pai elevado, ele seria agora pai de numerosas multidões. E lembrando que ele já tinha 99 anos, não tinha filhos, e a esposa dele era estéril. No verso 6, te farei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Era uma promessa que requeria fé da parte de Abraão, porque humanamente falando, não havia condições para que isso acontecesse. Era um senhor de quase 100 anos de idade, casado com uma mulher de idade parecida e que era estéril, tinha sido estéril sua vida toda. E agora Deus aparece e diz: olha, virá toda uma raça, toda uma nação vai proceder de você. E no verso 7 Deus diz, e agora já há um avanço aqui, já há uma mudança na promessa: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Aí Deus acrescenta: e a tua descendência. Até agora ele não tinha falado da descendência, não é? Mas ele diz: a minha aliança será também com aqueles que vierem de ti, aqueles que nascerem de ti, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O que nós temos então aqui é o estabelecimento dessa aliança. A aliança é um pacto, é um acordo que é feito entre as partes. Na literatura bíblica, esse acordo, via de regra, é unilateral. É Deus quem toma iniciativa, é Ele que vem ao encontro do homem e se oferece em aliança, estabelece os termos da aliança, as condições da aliança, os privilégios e o funcionamento da aliança. Deus já tinha feito uma aliança com Adão lá no paraíso, e essa aliança então se desdobra através da história, até passa por Noé e agora chega também a Abrão, só que ela vai sendo estreitada, ela vai, a cada vez que ela é repetida e recelebrada, novos elementos são adicionados, não é? Então lá quando Deus fez a aliança com Adão, a base da aliança era simplesmente a obediência. Você não come da árvore, se você comer você morre, se você não comer você viverá eternamente. Depois com Noé, a aliança já avança mais um pouco, Deus fazendo promessas com relação à terra e que não haveria mais de destruí-la como havia destruído daquela forma, com água. E agora com Abrão, essa aliança já avança mais um pouco, e a presença do elemento da terra, da descendência e de um reino, alguém em quem seriam benditas todas as nações da terra. Isso ficou para trás no capítulo 12. Então era interessante, era importante que a gente notasse isso. Só corrigindo um detalhe aqui: a essa altura o Ismael já tinha nascido, era filho de Abrão, mas só que não era da esposa legítima, não é? Era da escrava Agar.
Bom, no verso 9 em diante, nós temos o estabelecimento de um selo ou de um sinal da aliança. Isso era muito comum e ainda hoje é comum. Hoje, o casamento é um contrato, é uma aliança, é um pacto que nós fazemos. E a aliança, ela é o símbolo do casamento. Ela representa externamente aquela aliança que foi celebrada entre duas pessoas. No Antigo Oriente, as alianças eram celebradas de diversas maneiras. Aqui no capítulo 15, se a gente quisesse voltar atrás, quando Deus também falou da aliança a Abrão, Ele mandou que Abrão matasse alguns animais e fizesse um corredor com a parte dos animais. Uma parte dos animais ficaria à direita, uma parte dos animais ficaria à esquerda, e Deus passou pelo meio dos animais. É interessante porque a palavra aliança em hebraico, berit, significa cortar. Então eles celebravam a aliança. Por quê? Porque a aliança era celebrada cortando os animais no meio, e as duas partes que faziam a aliança passavam entre os animais. Então, no capítulo 15, você vê como Deus passa pelo meio dos animais que Abraão cortou através de uma coluna de fogo, né? E agora Deus vem dizer a Abrão que essa aliança que eles celebraram, ela vai ter um selo externo, ela vai ter um símbolo. E aqui ele estabelece o que seria esse símbolo, que era a circuncisão, a partir do verso 9. Disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Fica complicado explicar o que é a circuncisão para quem não sabe, né? Mas o mais parecido hoje é a operação de fimose, que é feita em crianças. Quando elas nascem, então a pele do prepúcio, do membro masculino, é removido por questões de higiene e tudo mais. Esse tipo de cirurgia era conhecida no Antigo Oriente. Os egípcios praticavam isso, mas eles praticavam por outros motivos. Mas agora Deus está dizendo que todos os filhos de Abraão, inclusive o próprio Abraão, tinha que fazer aquela operação, que era chamada de circuncisão, que era a remoção da carne do prepúcio, da pele do membro masculino. E isso seria o sinal o símbolo daquela aliança entre Deus e o povo judeu. A gente pergunta qual era a diferença da circuncisão então para os judeus e os egípcios. É que não tinha entre os egípcios qualquer conotação religiosa, mas no judeu a razão principal não era saúde ou higiene, mas era o sinal do símbolo, era o sinal da aliança entre Deus e Abrão. E aí vem a pergunta: mas por que isso? Não podia ser um X na testa, por exemplo? Por que tinha que ser aquilo? Então, primeiro, por causa da palavra aliança, não é? Que significa cortar, e segundo, porque mais adiante vai ser explicado lá no livro de Deuteronômio, a remoção daquela carne, daquela pele, representava a remoção da pele que cobre o coração duro. Tanto é que Moisés, muito tempo depois, vai dizer: circuncidem o coração de vocês. É isso que Deus quer. A circuncisão é um símbolo da remoção da dureza do coração, para que vocês possam se humilhar diante de Deus e quebrar o seu coração. Essa é a simbologia, alguns outros querem já entender com isso que a circuncisão era necessária já para dizer, já que Deus é o Deus nosso e da nossa descendência, então a marca dele já está sobre o membro masculino, através do qual essa descendência ela vai ser gerada, ou por meio de quem essa descendência vai ser gerada. Ou seja, Deus já assume controle antes da concepção. Todos os nossos filhos são de Deus. Alguns teólogos querem ver isso aí. Eu acho um sentido um pouco longe. Eu acho mais fácil pensar, eu gosto de pensar nos sentidos que a Bíblia dá. A ideia de cortar, e cortar aquilo que impede que nós sejamos de Deus, a remoção da dureza do nosso coração. Tanto é que muito tempo depois, quando Paulo se refere ao que é o verdadeiro judeu, se você quiser abrir comigo aí a Bíblia em Romanos
capítulo 2. Muito tempo depois, Paulo explicando o que é o verdadeiro judeu, ele diz: no capítulo 2, verso 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Você vê que muito tempo depois o apóstolo Paulo interpreta a circuncisão como sendo realmente o símbolo da conversão, da mudança de coração que Deus deseja fazer, a remoção da dureza desse coração. Essa era a circuncisão. Eu já li para vocês Romanos 2. Deixe-me ler mais. Deixe-me ler aqui Romanos 4, 3 e 11. Ainda em Romanos, não é? Romanos 4, verso 3. Vamos começar no verso 1. Ora, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Paulo aqui está se referindo ao capítulo 15 de Gênesis. Nós estamos lendo o capítulo 17, onde é estabelecida a circuncisão. No capítulo 15, vocês se lembram? Deus aparece a Abraão e diz: conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E lá em Gênesis 15 está dizendo que Abraão creu em Deus. Abraão creu que, mesmo ele sendo velho, sua esposa estéril, ele creu que Deus haveria de fazer um milagre e multiplicar a sua descendência. Abraão tinha crido no capítulo 15. Agora veja o que diz, voltando para Romanos, capítulo 4, Paulo ainda, verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Ou seja, como é que foi atribuída justificação a Abraão? Como é que ele foi salvo? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Porque a questão toda aqui na carta aos Romanos é: a lei salva? A resposta de Paulo é: Abraão. Quando Abraão foi salvo, a lei já tinha sido dada? Não, né? Porque a lei foi dada em Moisés 400 anos depois de Abraão. Mas lá em Gênesis 15 está dizendo que Abraão creu em Deus e ele foi justificado. Paulo está perguntando: como é que Abraão foi justificado? Antes da lei ou depois da lei? Com a circuncisão ou antes da circuncisão? Abraão nem era circuncidado ainda, não é? Foi em Gênesis 15. Aí Paulo diz, final do verso 10: não no regime da circuncisão, mas sim quando incircunciso. Agora eu quero chamar sua atenção para esse versículo aqui, o 11. E recebeu o sinal da circuncisão, Gênesis 17, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. A questão toda é que Paulo interpreta a circuncisão como sendo o sinal da fé. Não é isso que ele está dizendo aqui? A circuncisão é o selo da justiça da fé. Abraão foi justificado pela fé e a circuncisão era o selo disso. Então, estamos claros nesse ponto, não é? Deus fez uma aliança com o seu povo, fez com Abraão e sua descendência e disse: você tem que circuncidar a você mesmo todos os homens da sua casa, até aquele que tem 8 dias. Só que a circuncisão era o símbolo da conversão, era o símbolo da fé, era o símbolo da mudança de coração. Volta lá para Gênesis 17. Eu devia ter pedido para vocês deixarem um marcador aí, né? Em Gênesis 17. Estamos no verso 11. Veja o que diz o verso 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós,
todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe, com efeito será circuncidado. E aí ele vai dizer: o que nascer na tua casa, o que for teu filho, o que for nascido dos escravos, o que for, quem for, esse vai ter que ser circuncidado. O que eu quero dizer aqui é que a circuncisão, que era o selo da aliança entre Deus e Abrão, ela foi aplicada aos meninos de 8 dias, embora fosse o símbolo da fé. A pergunta é: menino de 8 dias tem fé? Não, né? A fé é todo um processo de compreensão, de entendimento, de arrependimento, de conversão. Mas uma criança de 8 dias, ela não tem fé. Assim mesmo, ela era circuncidada, ela recebia o selo da aliança, ainda que esse selo tivesse ou simbolizasse a justiça pela fé, que faz parte da aliança que Deus tem para conosco. Bom, aqui no verso 23 do capítulo 17, está dizendo que Deus tomou que Abraão tomou seu filho Isaque, todos os escravos nascidos em sua casa, todos os comprados por dinheiro, todo macho de entre a sua casa, circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, Ismael, seu filho, tinha 13, e a partir daí, todo bebê de 8 dias, quando fazia 8 dias, ele era circuncidado. Todo macho da descendência de Abraão tinha que ser circuncidado. Mais tarde, quando nasce realmente o herdeiro, Gênesis 21, verso 4, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então, a partir daí vem esse costume, não é? Então, a circuncisão foi aplicada aos recém-nascidos. Cedo na descendência de Abraão, então, entre os judeus, as crianças eram reconhecidas como parte do povo de Deus. Elas eram incluídas no povo de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 9, de 19 a 20, se vocês quiserem abrir comigo aí a Bíblia, carta aos Hebreus. Havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança, qual Deus prescreveu para vós outros. Aqui o autor de Hebreus está lembrando um episódio que aconteceu lá no livro de Êxodo. Depois que Deus deu a lei a Moisés, Moisés reuniu todo o povo. E aí todo o povo é todo o povo, né? As crianças, as mulheres, os homens, de todas as idades, reuniu todo o povo, sacrificou o cordeiro, pegou o sangue e aspergiu o povo todo, né? Incluindo as crianças. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4, nós lemos que Paulo está dizendo que todo o povo de Israel foi batizado tanto em Moisés quanto no mar. É bom dar uma lida nesse texto. Vai lá para 1 Coríntios, por favor, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Está se referindo à passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho quando saiu do Egito. Homens, mulheres e crianças, e Paulo está dizendo que todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todo o povo estava incluído naquele batismo, não é? Por assim dizer, foram todos batizados. Então, era normal que as crianças fossem incluídas no povo durante a antiga aliança. As crianças participavam dos festivais, elas estavam presentes. Quando chegava uma idade em que elas podiam compreender, elas comiam a Páscoa. Lá em Êxodo está dizendo assim: quando teu filho disser
na hora de comer aquele cordeiro da Páscoa, né? O que é isso, né? Qual o significado disso? Então o pai explicava e a criança já poderia começar a comer da Páscoa, mostrava que tinha entendimento e significado. E então ela era envolvida, a criançada toda participava da vida religiosa do povo de Israel. Recebia circuncisão, participava das assembleias, estava ali ia ao templo juntamente com seus pais. Aos 12 anos fazia profissão de fé, não é? Aos 12 anos, como Jesus era apresentado oficialmente no templo aos sacerdotes, como sendo um judeu já adulto que podia compreender a lei. Ou seja, as crianças com certeza faziam parte da vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Então esse é meu primeiro ponto, é a doutrina da aliança. Eu quero dizer o seguinte: se você não entender a doutrina da aliança, você não vai entender por que nós batizamos os nossos filhos, porque a correspondência é essa. O batismo para nós é a mesma coisa da circuncisão no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento as crianças de 8 dias podiam ser circuncidadas, mesmo porque a circuncisão, ainda que a circuncisão fosse o selo da fé, então no Novo Testamento, já que o batismo substitui a circuncisão, os nossos filhos também estão incluídos, de 8 dias para frente. Então, se você não entender isso, então não vai fazer sentido. Eu entendo que você vai dizer, mas como vai batizar um menino de 8 dias se Jesus diz: quem crê e for batizado? Eu vou chegar naquele versículo, tá na minha lista aqui, nós vamos lá. Mas você primeiro tem que entender essa doutrina, que é a doutrina da aliança, que Deus tem uma aliança. E agora vem o segundo ponto que eu quero que você entenda, é que a igreja, ela é a continuação de Israel. E pode ser que aqui a briga seja maior, porque eu sei que no meio evangélico tem muita gente que faz a diferença, dizendo que Israel é povo de Deus, igreja é povo de Deus, que Deus tem 2 povos, e que tem muita coisa, aquela aliança que Deus fez com Israel é com Israel, e que a igreja aparece como uma espécie de plano B. Os judeus rejeitaram a Jesus, que era o Messias, e Deus aparece com o plano B, a igreja vem no lugar. Mas a Israel continua sendo o povo de Deus, com quem Deus tem uma aliança e tudo mais. Então, se você pensa assim, então não vai valer para você o argumento de que o batismo equivale à circuncisão, porque circuncisão é para Israel, o batismo é para a igreja. Mas se você entender que a igreja é a continuação de Israel e que Deus só tem um povo, só tem uma aliança, então vai ficar claro para você. Esse é o ponto que eu quero demonstrar agora, que no Novo Testamento, o que nós lemos é que a igreja é a continuação espiritual de Israel. Esse pacto que Deus fez com Abraão e com a descendência dele, ele continua em todos aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Eu quero ler algumas passagens da Bíblia para demonstrar isso para vocês. A primeira seria lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz claramente aos judeus que, como povo físico, como povo civil, como nação, eles já não seriam mais os detentores da aliança. Seria Mateus, esse texto aqui eu não anotei. Sim. Mateus 21. Mateus 21, do verso 38. Presta atenção se você tem dúvidas sobre essa questão de se Israel, a relação de Israel e da igreja. Jesus falando com os fariseus e disse o seguinte, Mateus 21, de 33 em diante. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou uns lavradores, depois se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Olha a história que Jesus contou. Um fazendeiro tinha uma fazenda, foi viajar para o exterior, chamou lá uns peões, um grupo, uns trabalhadores lá, uns vaqueiros, e disse: olha, eu vou arrendar aqui minha fazenda a vocês. Vocês trabalhem, todo ano eu vou mandar alguém aqui para pegar o que é meu. Aí não mandou o primeiro ano, aí os vaqueiros lá disseram: olha, não vamos pagar nada não, mata esses caras aí. Aí o dono, né, lá do exterior, mandou mais cobrador, mataram o cobrador. Aí o dono disse: sabe não, eu vou mandar meu filho, e eles vendo meu filho, eles vão me respeitar. Aí o filho chegou e os arrendatários mataram o filho do mesmo jeito, dizendo: agora a herança é nossa, porque nós vamos fazer o uso capião, né? Já estamos aqui, não tem herdeiro, a propriedade agora é nossa. Aí Jesus pergunta: o que é que o dono da fazenda vai fazer? Pensando no contexto daquela época. Vocês já sabem o que Jesus está dizendo aqui, né? A fazenda é o reino de Deus, o fazendeiro é Deus, o filho do fazendeiro é Jesus Cristo, os cobradores eram os profetas, e os arrendatários eram o povo judeu. É como se Jesus dissesse: vocês nunca deram fruto, o meu pai, que é o dono do reino, mandou os profetas, vocês mataram os profetas, finalmente ele me mandou e vocês vão me matar, vocês não estão dando fruto. Vocês, como nação, sempre mataram os profetas, rejeitaram a aliança, o acordo que foi feito com vocês. Aí Jesus pergunta: o que é que fará o dono da vinha? Aqueles lavradores, veja o verso 41. Os fariseus foram obrigados a dizer: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Aí Jesus perguntou-lhes: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus disse: é isso mesmo que vai acontecer. Vocês nunca leram na Bíblia que aquela pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra fundamental do edifício? Jesus está falando dele, ele é a pedra fundamental que os judeus rejeitaram, mas que ia se tornar a pedra em cima da qual a igreja dele seria edificada. Agora veja o verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus disse aos judeus: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que produz os frutos. Quem é esse povo? A igreja. Então o reino de Deus não está mais na nação de Israel. A nação de Israel no Antigo Testamento era o reino de Deus, era o povo de Deus com quem Deus tinha uma aliança. Mataram os profetas, rejeitaram finalmente Jesus Cristo. Deus finalmente disse: tudo bem, o reino agora será entregue a um povo que produz os seus frutos. Que povo é esse? Vocês, nós, que temos a mesma fé de Abraão, que andamos nas pegadas de Abraão, que somos os descendentes espirituais de Abraão. É o mesmo povo, é a mesma descendência, porque na verdade até mesmo no Antigo Testamento não era todo judeu que era judeu. No Antigo Testamento você tinha os judeus, mas dentro deles vocês tinham os verdadeiros judeus, que temiam a Deus, esperavam o Messias, queriam andar nos caminhos de Deus, e você tinha os que não eram, só era circuncidado, mas de fato não era. Então isso na Bíblia é chamado remanescente fiel, que continua na igreja. E quando eu falo igreja, é todo aquele que verdadeiramente crê no Filho de Abraão, Jesus Cristo, e tem a mesma fé que Abraão teve. Então essa é a doutrina da aliança, do pacto, que continua na igreja. Deixe-me ler algumas passagens no Novo Testamento para que vocês acompanhem o que eu estou dizendo. Lá em Gálatas, eu já li Romanos, onde Paulo explica quem é o verdadeiro judeu, né? Em Gálatas capítulo 3, verso 7, versos 6 e 7, Paulo diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele está citando Gênesis 15. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Quem são os filhos de Abraão? São os que creem como Abraão creu. É a descendência espiritual de Abraão. É a descendência espiritual de Abraão. Agora, o verso 29 do capítulo 3 aí, de Gálatas. No verso 28, começando. Desta forma não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, se você é de Cristo, você é um legítimo descendente de Abraão. Então, na verdade, o cristão é um judeu consumado. O cristão é o judeu na sua plenitude. Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. E o que mais? E herdeiro segundo a promessa. Lembra aquelas promessas que foi feita? De herdar o mundo? Então, nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Eu sei que tem muita gente que, porque ouviu isso, foi educado nisso, pensa sempre em Israel, até hoje, como sendo o povo de Deus, e tudo mais. Mas, biblicamente falando, Deus já encerrou o seu tratamento com Israel, desde a crucificação de Jesus Cristo e o dia de Pentecostes. As coisas que acontecem na nação de Israel hoje, pelo menos essa é a interpretação, ou essa é a visão mais comum dentro da igreja reformada. O que acontece com a nação de Israel hoje deve ser visto como sendo, da mesma maneira que a gente vê a relação entre todos os povos, tratado internacional, tratado de justiça, quem é que tem direito à terra, quem não tem. Se o árabe está certo, eu vou dizer que ele está certo. Eu não vou dizer que Israel está certo só por conta de que um dia no Antigo Testamento foi o povo escolhido de Deus. Se ele está errado, ele está errado, não é? Então, tenho que olhar para a nação de Israel dessa perspectiva. Então, o cristão, ele é o descendente de Abraão e herdeiro das promessas que foram feitas. Ainda em Gálatas, capítulo 6, verso 16. No verso 15, Paulo diz assim, Gálatas 6,15: Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ele está falando da igreja chamada aqui do Israel de Deus, o verdadeiro Israel, a sua continuação, o Israel espiritual. Em Colossenses 2, vamos lá, Colossenses 2, 11 e 12. Vou começar no verso 8, é sempre bom ler o contexto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, qual é a circuncisão de Cristo? Conversão, não é isso? Então você vê que ele, e logo em seguida ele diz, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Você vê a relação que Paulo está fazendo entre a circuncisão e o batismo, chamando ou então dizendo que o batismo de Cristo é de fato um batismo, a circuncisão de Cristo é a circuncisão do coração, a despojamento do corpo da carne. 1 de Pedro 2, de 9 a 10. 1 de Pedro 2, de 9 a 10. Paulo está falando para a igreja, escrevendo essa carta aos crentes. A relação desses crentes está aí no capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, eleitos segundo a presciência de Deus, por aí vai. Aí no verso 9 do capítulo 2, Paulo se dirige a eles e diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você ler aí, o que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está citando Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, onde Deus diz à nação de Israel: vocês são uma raça de sacerdotes, vocês são um povo santo, vocês são um povo escolhido. E agora Pedro toma esses adjetivos que eram usados para descrever a nação de Israel no Antigo Testamento e aplica para a igreja, dizendo: vocês são sacerdotes, vocês são nação exclusiva de Deus, povo real de Deus, vocês são o povo de Deus, chamados para proclamar a sua luz. Também você pode ler, se quiser escrever aí para ver depois, Deuteronômio 7:6 e Deuteronômio 14:2, são passagens onde esses títulos são usados para a nação de Israel e Pedro agora aplica para a igreja. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus sempre só teve um povo, sempre teve uma aliança só, e essa aliança, ela sempre teve seus símbolos. No Antigo Testamento, na antiga aliança, como é chamada às vezes, ou então na maneira como a aliança foi administrada no Antigo Testamento, nós tínhamos a Páscoa, que era o símbolo da morte do Messias, e nós tínhamos a circuncisão, que era o selo da aliança. Com a vinda de Cristo e o reino saindo da nação de Israel, povo de Israel, para todo o mundo, a igreja agora é um povo espiritual, a Páscoa virou a ceia. Nós continuamos celebrando a Páscoa, só que para nós é a ceia, ainda continua, é um símbolo da aliança, é uma marca da aliança, é um sacramento da aliança, mas nós partimos o pão e tomamos o cálice, e em vez de circuncidar, nós batizamos os nossos filhos. E aí a pessoa pergunta: mas e as mulheres não eram circuncidadas? E como é que faz agora? No batismo elas estavam, e eu creio que essa é uma das belezas da nova aliança, né? Ela é muito mais inclusiva do que no Antigo Testamento. No Novo, as mulheres então, elas têm esse privilégio de receber aquilo que na antiga dispensação elas não tinham, que era a marca da aliança. Elas eram contadas entre os homens, ou nos homens, eram incluídas, mas agora a individualidade delas é respeitada com a vinda do Senhor Jesus. Bom, eu já vou chegando aqui no ponto que eu considero mais interessante, que é responder os questionamentos, mas antes disso, só lembrando que a história da igreja nos informa que desde cedo os cristãos batizavam seus filhos. Ireneu, no século II, ele fala do batismo, e Orígenes, no século IV, diz que ele foi batizado quando era criança. Então, essa era uma prática que nós podemos traçar já no início da igreja cristã. Eu vou tentar agora responder algumas dúvidas que as pessoas costumam ter. E se sua dúvida não for contemplada aqui, você vai me fazer no final, tá certo? Você fica à vontade. Primeiro questionamento que as pessoas fazem quando ouvem falar de batizar um bebê de 8 dias. É Marcos 16:16. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, o pessoal diz: mas e Marcos 16:16? Começar no verso 15, Marcos 16, 15 e 16. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Como é que nós vamos batizar um bebê de 8 dias, se está dizendo aqui: quem crer e for batizado será salvo? A resposta é que essa passagem não está contemplando as crianças, porque se estiver, você vai ser obrigado a admitir que criança vai para o inferno. Porque o que é que diz a passagem? Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Criança crê? Então essa passagem, se for aplicada para a criança, você tem que chegar à conclusão de que a criança vai para o inferno se ela morre como criança, porque ela não crê. Criança não crê, não é verdade? Então, um bebê de 8 dias, se ele morre, ele vai para o inferno, porque ele não tem fé. Então é evidente que essa passagem, ela não estava ou não foi intencionada para
a igreja no seu estado regular, mas é uma situação de fronteira, situação missionária. Jesus está falando para a primeira geração, está dizendo aos discípulos: vão pregar o evangelho ao mundo. Quem seriam os primeiros a se converter? Só adulto, né? Então, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E a partir daí é que vem a questão dos filhos deles. Mas esse mandamento é para a situação missionária, situação de fronteira, a igreja saindo de Jerusalém para o mundo todo. Então, se você vai aplicar essa passagem para dizer que criança não pode ser batizada, então você vai ter que admitir que ela também vai para o inferno, se ela morrer antes de crer. Então, quando é isso, eu não sei, né? 1 ano, 2, 3, 4, não sei. E é difícil a gente pensar em criança indo para o inferno, né? É difícil a gente pensar isso, mas de qualquer forma você vai ter que seguir isso aí. Segunda coisa que as pessoas dizem: não tem nenhum mandamento na Bíblia, no Novo Testamento, mandando a gente batizar os filhos. Bom, eu acho que seria de se esperar um mandamento proibindo, porque os primeiros convertidos eram todos judeus, e os judeus estavam acostumados a incluir os seus filhos em toda a vida religiosa deles. Nós acabamos de ver isso. As crianças participavam de tudo. Então, era muito natural, especialmente depois que Pedro disse lá em Atos capítulo 2, a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Era natural que os apóstolos tivessem dito: não batiza os filhos não, tá? Esse negócio de incluir filho é coisa do Antigo Testamento. No Novo é diferente, tem que esperar até a criança crer para poder batizar. O natural seria os apóstolos dizerem isso, porque a prática era incluir os filhos. Então não tem mandamento dizendo batize os filhos, porque não precisa. Era o que aconteceria naturalmente com os primeiros convertidos judeus. Eles trariam os seus filhos para receber então o selo da nova aliança. Era perfeitamente natural. Terceira objeção, o pessoal diz: olha, não tem nenhum exemplo de uma criancinha de 8 dias sendo batizada no Novo Testamento. E é verdade, não tem mesmo. Assim, uma descrição, né, dizendo: e aí fulano pegou o filho de 8 dias e Paulo batizou o bebê de 8 dias. Não tem. Mas o argumento do silêncio, ele corta dos dois lados, porque também não tem nenhum exemplo no Novo Testamento de um filho de crente de 18 anos sendo batizado, que é o que os irmãos batistas e pentecostais fazem. Quando a criança faz 18 anos, batiza. Me mostra um exemplo no Novo Testamento de um filho de crente sendo batizado em idade adulta. Também não tem. Então o argumento do silêncio corta dos dois lados. Então, se não pode porque não tem exemplo de uma criancinha sendo batizada, então também você não pode deixar seu filho ser batizado aos 18, 17, 16 anos, porque também não tem nenhum exemplo de filho de crente. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia é de situação de fronteira, gente que era pagã, que se arrependeu e foi batizado como adulto. Tudo bem. Tem essa questão aí. Eu diria até que as evidências são mais favoráveis. Se a gente for usar o argumento do silêncio, eu acho que ele fala, o silêncio grita também, né? Eu acho que o silêncio grita mais em favor do batismo das crianças. Por exemplo, Atos 16:15. É o famoso batismo da Lídia, né? São aquelas expressões em que foi dito que batizaram-se casas inteiras. Atos 16:15. Vou começar no 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Lídia foi batizada, ela e toda a sua casa. Capítulo 16 do livro de Atos, aquela passagem conhecida do carcereiro de Filipos, verso 32: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. O carcereiro foi batizado e toda a família dele. Veja 1 Coríntios capítulo 1, verso 16.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo dizendo: eu batizei a casa de Estéfanes. Então, a pergunta é a seguinte. A questão é a seguinte. O pessoal diz, bom, é claro, quando batizava a família toda, a casa toda. Mas aí não está dizendo que tem criança. Mas a pergunta é, e se tivesse, seria ou não incluída na casa toda? Quando diz casa toda, todos os seus, ela e toda a sua família, o que é que isso significa? Talvez, se não fosse para a criança, o que deveria dizer, com exceção das crianças. Mas essas passagens parecem indicar que quando a pessoa se convertia, vinha a filharada toda, era batizado ele e a família toda. Era a família toda. E lembre que naquele tempo o pessoal não só tinha 1 ou 2 filhos, né? Era uma reca toda, né? Era uma trupe completa. Dava para abrir uma congregação, né? Só com a família do carcereiro, provavelmente. Bom, ainda dentro das reações, o pessoal, outros dizem assim, mas isso é uma prática do catolicismo. Ué, gente, nós temos muita coisa em comum com a Igreja Católica. A Igreja Católica crê em Jesus Cristo, pelo menos crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Igreja Católica crê na Trindade. A Igreja Católica crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu não posso fazer uma coisa porque a Igreja Católica faz, eu vou ter que negar a Trindade, vou ter que rejeitar que a Bíblia é a palavra de Deus, vou ter que rejeitar a doutrina da encarnação e uma série de outras coisas, porque a Igreja Católica acredita nisso. Agora, existe uma diferença muito grande entre o batismo de crianças na Igreja Católica e o batismo que é feito nas igrejas reformadas. Na Igreja Católica, o batismo das crianças regenera, tira o pecado original da criança. Por isso que eles têm medo da criança morrer sem ser batizada, porque ela morre pagã e vai para o limbus infantus. É uma espécie de purgatório para as crianças, se ela morre sem ser batizada. Para nós, o batismo não salva nossos filhos, ele é símbolo da aliança, só. Nossos filhos vão ter que se arrepender e crer depois, para serem salvos. Eles não vão ser salvos porque foram batizados na infância. Nós não cremos em regeneração infantil através do batismo. Não é assim. Então a diferença é entre dois mundos completamente diferentes. É totalmente outro o conceito de batismo na Igreja Católica e na Igreja Reformada. Na Igreja Reformada é apenas um sinal de que elas estão no pacto. Na Igreja Católica é sinal de que elas tiveram o pecado original removido. É sinal de regeneração, mas não para nós. Uma outra acusação que é feita é que, se você batiza a criança, isso induz a uma falsa certeza de salvação e acomodação. O menino vai crescer na igreja pensando, eu já fui batizado, eu sou de Deus, eu pertenço a Cristo. E isso vai evitar que ele se converta, vai evitar que ele se analise e que ele perceba a necessidade que ele tem de salvação. Mas filhos de não batizados também se incomodam. Será que é só presbiteriano que tem filho acomodado? Vá na igreja batista, vá na igreja pentecostal. Crianças que não foram batizadas quando pequenas, adolescentes, também não estão nem aí, né? Eu sei, eu prego muito em igrejas, outras igrejas, e é a mesma coisa. Se foi batizado ou não, não faz a menor diferença nesse sentido do jovem, do adolescente. Ele não vai se sentir mais seguro porque foi batizado ou deixou de ser batizado. Esse fenômeno acontece em todo lugar. Mas você está batizando gente que depois, se não for convertida, vai voltar atrás, e você vai ter gente batizada aí que não é convertida e indo para o inferno. Mas adulto batizado é a mesma coisa. Eu já batizei muita gente adulta que depois largou o evangelho, apostatou, voltou atrás. Então esse tipo de argumentação baseado na prática, não é? Ele sempre pode ser usado ou anulado olhando a prática do outro lado também. O que a gente tem que ficar é com a Escritura e pelo que a Bíblia nos ensina a partir da doutrina da aliança, e a igreja como sendo a continuação de Abraão,
a sua descendência espiritual, a doutrina de que a aliança tem os seus selos, a continuidade da aliança, então é que nós entendemos que os nossos filhos, eles devem ser incluídos no pacto. Não significa que eles são salvos. Eu quero terminar com algumas implicações. O que é que isso nos ensina? Primeiro, temos que lembrar que os pais, quer sejam presbiterianos, batistas ou pentecostais, eles querem a mesma coisa para os filhos. Eles querem que os filhos estejam na igreja, eles ouçam a palavra de Deus. Nós queremos oferecer os nossos filhos a Deus, consagrá-los a Deus. A diferença é que nós presbiterianos entendemos que isso se faz pelo batismo. Os nossos irmãos batistas vão apresentar a criança a Deus, não é? Com 8 dias, não sei quanto tempo, eles apresentam seus filhos a Deus. Os pentecostais fazem, mas no fim todos nós queremos isso, que os nossos filhos andem nos caminhos de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós, para os pais crentes, ainda que só um dos cônjuges, um dos pais seja crente, porque quando nós batizamos os nossos filhos, nós fazemos promessas, nós assumimos responsabilidades, e nós devemos nos desincumbir delas. Quando batizamos os filhos, nós prometemos que vamos ensinar a criança no caminho de Deus, vamos orar com ela, por ela, vamos dar exemplo, vamos incentivá-la a ler a Bíblia e assim por diante. Então isso é coisa muito séria para nós. Segunda coisa, eu sei que tem aqui muitos jovens e adolescentes que foram batizados na infância. Que privilégio, né? Para você. Eu também fui batizado na infância. Meus pais me apresentaram ao batismo muito cedo e eu batizei meus quatro filhos. Que privilégio para nós. Aproveite a oportunidade. Você está incluído na aliança, no povo de Deus. Privilégios que outros não têm. Você está crescendo ouvindo a palavra de Deus. Não jogue fora essa oportunidade que Deus lhe deu. Mas obedeça aquilo que você foi ensinado e creia nas promessas que foram feitas. E à medida que você cresce e se confirma nisso, procure fazer a sua pública profissão de fé, porque você não vai ser salvo por meio da fé dos seus pais. E a última coisa que eu queria dizer para você: não tenha inveja de quem teve uma conversão dramática. Já filho de crente, né, foi batizado na infância, passou a vida toda na igreja, como a minha esposa, por exemplo. Ela não teve uma experiência dramática de conversão, como outras pessoas que eram pagãs, não sabia de nada, de repente tiveram uma experiência com Cristo e uma mudança súbita na sua vida. Às vezes os filhos dos crentes estão na igreja e ficam perguntando: mas será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou de Deus? A minha vida toda eu tive aqui, não sei nem como é que é a grama do outro lado, parece sempre mais verde, né? Vontade de pular cerca e ver como é o outro lado. Aí fica olhando assim, dizendo: puxa, eu tenho inveja daquelas pessoas que tiveram aquelas experiências de conversão tão dramáticas e tudo, né? Elas experimentaram alguma coisa, mas minha vida toda é isso mesmo. Não tenho inveja não. Eu fui uma dessas pessoas que estive no mundo, mesmo quando fui batizado, quando criança, depois eu fui para o mundo, tive uma experiência muito ruim no mundo, vivendo no pecado. Me converti aos 22 anos de idade. E eu não recomendo a você isso. Eu recomendo a você que você continue na igreja, não saia, fique firme, porque o pecado deixa cicatrizes. Vai fazer 40 anos da minha conversão, e eu ainda hoje tenho no meu cérebro gravado imagens da minha vida imoral, que não foram embora, e eu tenho que lidar com isso. Emoções que experimentei, coisas que eu senti, práticas que eu fiz, que vão me acompanhar até minha morte, apesar da conversão. Eu tenho que lutar contra elas. Não estou dizendo que você que cresceu na igreja é santinho, mas não fique querendo ter a experiência de pecado lá no mundo que outros tiveram, pensando que a conversão deles é um negócio extraordinário. Valorize o fato de que você nasceu num lar cristão, está na igreja, crescendo aqui. Dê graças a Deus por isso, porque nunca o pecado compensa. Nunca o pecado compensa. Amém?